9h44. Eu estou recebendo agora aqui no estúdio da CBN Campo Grande o presidente do Secov-MS, o Sindicato da Habitação, Geraldo Paiva. Bom dia, muito bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Só que o nosso assunto hoje é um assunto mais delicado, né? Aí vamos falar sobre o impacto da reforma tributária, agora que começa a ser regulamentada, né, a reforma tributária. E vocês estão alertando aí e tentando reverter uma situação de impacto negativo no setor. Explica para a gente o que está acontecendo. O governo federal mandou um texto da reforma tributária para o Congresso, houve uma análise na Câmara dos Deputados e determinou-se que todas as atividades de imóveis, como compra e venda, intermediação, locação de imóvel, administração de carteira de pessoas jurídicas, teriam desconto de 40% naquela tabela do IVA, que é de 26,5%. 40% equivale a um imposto de 16%. Ou seja, é um imposto maior do que o que está vigente hoje. Vou dar uma referência. Para uma incorporação, para uma construção de Minha Casa Minha Vida, de apartamentos, existe hoje, a empresa paga um RET de 4%. Certo. Vai para 16%. Para loteamentos, por exemplo, hoje a empresa paga em torno de 7,5%, 7%. Também vai para 16%. Vai para 16%. O que é o perigo? Na construção vão ser permitidos abater o imposto dos insumos, por exemplo, concreto, cimento. E o governo federal entende que esses abatimentos seriam suficientes para trazer para um valor atual. Mas não é, porque se você fizer a conta que os insumos representam aí 40% da construção, se eu abater 40 de 16, não chega nos 4 nunca, não chega nos 4 nunca. Certo. Então o governo federal não está fazendo conta, está errando, eu tenho certeza. Ou não, é uma conta para aumentar a arrecadação. Bom, agora você falou o que eu acredito que seja. Ou não, a gente não vai acreditar que o governo não saiba fazer conta, né? Nós estamos tentando trazer, começamos como foi aprovado na Câmara dos Deputados, perdemos por 6 votos em 240 deputados que participaram lá da votação. Nós tivemos, então, da nossa bancada também... Tivemos votos, vamos dizer assim, favoráveis à decisão do governo. A medida do governo. Favorável à medida do governo. Então, 50% da nossa bancada votou favorável. O que é a nossa esperança? Trabalhar os senadores. Nós já conversamos, estamos na conversa com o segundo senador agora, a Tereza Cristina, convencer, mostrar os números e mostrar que isso vai ser um impacto. O que nos preocupa? Eu estou falando de construção, mas uma construção de estou chutando aqui um shopping, um supermercado, isso vai aumentar. Isso vai significativamente diminuir esse tipo de empreendimento no Brasil. Não estou falando nem aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que o estado atualmente está bastante dinâmico e bastante empreendendo bastante. Hoje a atividade da construção civil é a segunda atividade que mais emprega em Mato Grosso do Sul. Sim. Então, nós estamos falando da segunda atividade que mais emprega. Se na nossa conta, por exemplo, uma construtora, ela vai pagar praticamente o dobro do imposto que ela paga hoje. Uma loteadora que faz o lote, que é a base, vamos dizer, para se botar inclusive a residência, ela vai pagar 50% a mais. E isso, quem vai absorver isso não vai ser o empreendedor, ele vai repassar esse custo para o consumidor? A preocupação é essa. Nós estamos falando no aumento de 10% nos custos, seja no 10% no valor final do produto, seja para locação ou seja para a construção. Na locação, possivelmente o proprietário vai ter que absorver alguma coisa e o inquilino vai... Uma parte também. Uma parte também. Mas na construção, quem paga é o comprador. 100%. Mas se o comprador, eu vejo duas coisas, se o comprador não conseguir pagar, ele vai ter que ir para um imóvel de menor, que atenda menor sua demanda
estou citando um exemplo. Olha, eu preciso de um apartamento de 3 quartos, mas 3 quartos eu não vou aguentar a quantidade de dinheiro. Eu vou ter que ir por 2 quartos morar apertado. Ou seja, aquele beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, ele vai acabar sendo impactado. O faixa 1, não. Mas nos outros, o empreendimento estará mais caro. Certo. Né? Os seus custos. Ou construtoras vão deixar de construir, ou vão ter que ser imputado no preço. E o comprador vai pagar. Então, o que é sério é que eu vejo imóvel sempre... a gente fala, mas esse imposto é de quem vende. Mas o cara que vende, passa isso para o comprador. Isso vai custar para o comprador. O dinheiro sai do bolso, é do comprador. Se isso custar mais para quem está vendendo, ele vai repassar um pedaço para o comprador. E aí nós temos um efeito em cascata, né? Desde até o cartório, até toda essa cadeia aí. Vamos ter assim, ter um bom pensamento. Olha, vai subir 10%. Não, o comprador vai subir 5%, o comprador vai pagar 5% e o vendedor vai absorver 5%. Estou tentando dar um nível de equilíbrio. Mas se o comprador subiu 5%, na hora que ele vende aquele imóvel, um corretor, ele vai receber não só aquele valor que ele recebia, mas mais o valor do acréscimo. Certo. Aí então aumentou para o corretor. Para o corretor. Tá. Só que o corretor também vai pagar mais, porque como é atividade imobiliária, ele também vai pagar mais. Então, olha só. Mas você vai levar para a sua escritura para o cartório, para fazer. Eu estou chutando aqui que ela aumentou 5%. O cartório vai cobrar mais caro o serviço porque subiu 5%. Mas tem mais outra pessoa. Você vai ter que pagar, na hora que você compra, o imposto de transmissão de bens imóveis, que é o tal do ITBI. Se está escrito que vai custar 5% mais caro, também você vai pagar o imposto do imposto 5% mais caro. Então, é um efeito cascata. Ou seja, a bitributação permanece, então. De forma indireta, mas vai permanecer. Permanece nesse setor. A nossa preocupação é o seguinte: o imóvel é um assunto muito delicado. Ele tem um cunho social, porque ele bota famílias, aloja famílias. E se as consultoras deixarem de produzir porque não estão conseguindo repassar o produto para o comprador, ela não produzir, vai acontecer o seguinte: começa a fazer fila na empresa municipal de habitação ou na GEAB, de gente precisando de casa. As pessoas casam, aumentam a família. A fila que já existe, né? A fila que já existe vai ser pressionada para muito mais. Se a iniciativa privada não produzir isso vai sobrar nas costas do poder público. O senhor está trazendo aqui um alerta para uma situação grave no desenvolvimento econômico, não só do nosso estado, mas do país. E como está a mobilização do seu setor, do Secov, no país, para tentar reverter isso? O Secov está a nível mobilizando no país, todos os senadores tentando mostrar os números de fato. Eu até esqueci um detalhe importante, que a gente fala, olha, se a pessoa não conseguisse comprar, às vezes ele vai alugar. Só que o tributo do aluguel vai subir também. Então, o que eu vejo é o seguinte: o mercado vai acabar se atendendo em imóveis que menos atendem a sua necessidade. Ele não vai deixar de morar, ele vai para um imóvel menor, ele vai pagar mais no imóvel menor, mas não vai atender aquilo. E eu estou entendendo que você não compra e vende no aluguel. Então, as famílias vão estar pressionadas, vão resolver de forma provisória o seu problema de moradia. Isso tudo derivado desse aumento da tributação do imposto de renda para pessoa jurídica. Isso é diferente de quando a gente tem, por exemplo, uma parcela da população que tem imóveis locados e sobrevive de locação, e há uma valorização desses imóveis e essa pessoa acaba tendo um lucro maior. É totalmente diferente do que está acontecendo agora, né? É o inverso. Não é lucro maior, ela vai ter custo maior para esse imóvel. Então, quem hoje tem imóveis para locação e sobrevive disso, vai ser altamente impactado. Da pessoa jurídica, se ele tiver uma holding, algumas empresas, passou no processo acessório para os filhos, botou numa empresa para resolver, isso vai ser impactado, vai sobrar menos dinheiro. Menos dinheiro. O dinheiro que sobraria o pedaço, que seria, vamos dizer, do proprietário, vai para a Receita Federal. Então, esse dinheiro está sendo desviado, transferido para a Receita Federal.
Esse é um problema para nós bastante grave. Eu não sei qual vai ser o ponto de equilíbrio, mas eu imagino que as pessoas vão ter que se adaptar a imóveis que não atendam na plenitude da sua necessidade como é hoje. Então, vai ter que se reequilibrar com números menores. Eu cito, por exemplo, a tributação de 16%. Uma empresa vai vender uma fazenda de 10 milhões, é 1,6 milhão. É bastante dinheiro. Então, eu estou falando, uma fazenda de 10 milhões, não considero que nem nenhuma fazenda grande aqui no Mato Grosso do Sul. Até porque nós temos terras agricultáveis e tudo mais. Eu acho que isso é bastante. E incide sobre arrendamento também. Vai incidir sobre arrendamento e locação. É isso que eu falei. Quando eu falo locação, eu caracterizo urbano. A mesma locação, arrendamento é rural. Exato. Também será 16,5%. Então, eu entendo para nós aqui no Estado muito ruim. O Estado tem uma cultura, uma vez me falaram que isso vem da cultura árabe, das pessoas juntarem imóveis no decorrer da vida para fazer renda para sua aposentadoria. Né? Colocam numa empresa e fica. Essa renda vai cair consideravelmente. Consideravelmente. Minha conta é que se ele absorver 100%, vai cair 10% a renda dele. E eu acho que isso é significativo. 10% não é um número que se ajeita, é isso que eu estou falando. Qual que é a proposta do mercado imobiliário? Que a taxa de desconto que seja de 40%, seja de 60% para imóveis. Se for de 60%, e 80% na locação, porque 60% para locação também não resolve. Se não for dessa forma, esses valores de 60% para construção e para loteamento e 80% para locação... Ou seja, é o dobro do que hoje passou pela Câmara, né? É o dobro do que é hoje. O que passou pela Câmara vai ser o dobro do que é hoje. Então, a nossa preocupação é o seguinte... Imóvel é uma coisa que a cidade... E não estou falando aqui, o imóvel de uma locação de um barzinho, de um restaurante, tudo isso vai ter impacto. É muito amplo. A gente está falando aqui tão coisas pequenas, assim, exemplos pequenos, mas é tão amplo que a cidade é imóvel. A gente pode comparar como se fosse vir uma tsunami aí em cima disso, do setor, né? É isso. É uma tsunami. E como vai ficar, 10% no custo total, a sociedade, eu acho que as pessoas que estão comprando apartamentos, comprando um lote, ele está comprando já no limite, ele não aguenta mais, 10% para ele não fecha o negócio. Já existe um equilíbrio de mercado, 10% a mais a pessoa não... talvez em outros produtos até possa ser absorvido, mas 10% é bastante. Então é preocupante. Eu não sei se... o comprador vai sumir, se o construtor vai sumir, se o dono do imóvel não vai locar e o inquilino não vai aguentar pagar. O senhor está prevendo tempos sombrios, pelo que eu estou vendo aí, se essa proposta passar no Senado como ela está. Exatamente. Então, a nossa oportunidade é convencer os senadores para fazerem alterações. Se essas alterações forem aprovadas, volta para a Câmara dos Deputados e nós vamos ter que tentar convencer os deputados que optaram em atender à proposta do governo federal e em adequá-la. Nós tivemos 4 deputados federais que votaram aí... 50%. Dos 8, 4 votaram a favor dessa taxação da forma como passou aí na Câmara Federal, né? Então, por isso a importância que a gente sempre fala aqui do cidadão acompanhar em quem votou, em quem colocou lá, né, para representar, para acompanhar o voto, para saber se ele está de acordo com seus interesses ou não. Isso é muito importante. A gente sempre fala do exercício da cidadania, né, Geraldo? Isso é importantíssimo. A nossa esperança agora é que, convencendo os senadores, esses deputados que por acaso, talvez até por má informação ou informação, vamos dizer assim, ou por alinhamento com o governo político, mesmo, né? Não votou, tentar recuperar esses votos para que faça isso. Porque acima do alinhamento político, a gente pensa que tem que estar o alinhamento com o cidadão, com o eleitor, com quem aqui vai sofrer o impacto direto disso, né?
Perfeito, é essa a nossa preocupação maior. Então, o momento agora, porque isso vai ser votado neste semestre, então agora é hora de convencer os senadores. Nós estamos aproveitando os senadores que estão em recesso parlamentar. Isso. Estão vindo a Campo Grande. Essa é uma boa oportunidade, porque você consegue mostrar os números. Não fica só no discurso. Sim. Você apresenta os números, mostra realmente o que argumentos suficientes para mostrar que essa situação é preocupante. Exatamente. Né? Eu conversei aqui com o presidente do Secov de Mato Grosso do Sul, Geraldo Paiva, que faz um alerta aí importante para o aumento de custos no setor imobiliário devido aí à regulamentação da reforma tributária. Muito obrigada, viu? E vamos aí acompanhar esse assunto e esperamos dar boas notícias ao final dessa etapa aí. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a maioria da população não sabe o que está acontecendo. Os proprietários de imóveis não sabem o que está acontecendo. E quem está buscando um imóvel também não sabe. Se você vem me perguntar, Geraldo, o que eu faço? Estou querendo comprar. Compre até mais rápido antes já. Antes da lei entrar em vigor. Não falo já, mas compre antes, porque os custos possivelmente serão diferentes. Nossa. Vamos aguardar, então. Muito obrigada, viu? Um bom dia, boa semana. Obrigado, bom dia a todos que estavam nos ouvindo.